Vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa. Agora a gente vai girar a pauta, vamos falar de Série A e a gente vai falar da derrota do Fortaleza, Minhoca. Daquele jeito, né? É quase um boss considerável encarar o Goiás num sábado à noite. É cruel. Vou beber água, É cruel. Estou ouvindo. Meu amigo, o VAR estava correto, claro, né? Mas assim, esse 1-0 acabou no limite. O Goiás tentou, viu? Virar 2-0. Eu até acho que no primeiro lance até foi de fato impedimento, mas no segundo eu acho que aquela coisa, se é com o meu time acontecendo algo daquilo, eu teria ficado irritado. Eu acho que o Goiás foi prejudicado ali no lance do segundo gol, que foi anulado, né? Mas, para se ater algo que eu falei no Twitter há algumas horas atrás, essa quarta derrota seguida na Série A, Celso, ela para mim tem um nome, assim, o porquê, sabe? Não é uma coisa tão simples. Teve o Palmeiras nesse meio, teve o Bragantino. Não é casual, na sua opinião. Não é casual. E aí eu acho que é uma responsabilidade maior do treinador, de João Pablo Vojvoda. O que aconteceu no sábado passado, o massacre que o Fortaleza tomou do Bragantino na Arena Castelão, hoje, mais uma vez, eu acho que ele faltou leitura, né? O que é que está acontecendo com o Vojvoda que se fosse com qualquer treinador brasileiro, a porrada seria mais forte, né? Eu acho que tem que ser muito criticado agora, e quero deixar claro, né? O Vojvoda é um excelente treinador, ótimo técnico, não tenho dúvida, mas ele vem fazendo uma leitura lenta do que está acontecendo dentro de campo, de maneira assim muito assintosa, o problema que está aparecendo dentro de campo, e ele não resolve esse problema, porque não vou pegar essas últimas 4 derrotas, vou pegar os últimos 6 jogos da Série A, certo? Porque são 5 derrotas. Assim, uma equipe que tem 5 derrotas em 6 jogos é porque o Fortaleza acumulou uma gordura muito grande. Mas nesse momento já é um alerta assim muito aceso para o que virá mais para frente, né? Assim, não pode acontecer o que aconteceu ano passado de tá se recuperando na Libertadores e passando, chegar numas oitavas e tá se descuidando da Série A. Até mesmo porque o Fortaleza dessa temporada ele tem um elenco bem mais qualificado. Então, assim, hoje, o que o Vojvoda tinha de opção para colocar em campo inicialmente, para mudar peças durante o jogo, não dá para reclamar por falta. Qual foi o jogador hoje que não estava dentro de campo que o Vojvoda talvez quisesse contar? Eu vou tirar o Hércules, que ele sabe que não ia poder contar, lesionado, só vai voltar próximo ano, né? E depois que Moisés saiu também, essa carta já não pode mais ser usada, entendeu? Já não é nem desfalque mais, né? Não, exatamente. Tem que trabalhar com o que tem. E o Fortaleza foi atrás de contratar. Trouxe Marinho, trouxe o Machuca, enfim, contratou no meio de campo o Pedro Augusto, que estreou muito bem no jogo passado, jogou bem de novo, hoje muito bem. Então, qual é o problema hoje do Fortaleza? É o coletivo. Na minha avaliação, é o coletivo. Se ele ficar muito preso a determinadas peças, eu acho que isso vai fazer com que ele não perceba um problema de como certas peças não se encaixam, né? Então, acho que esse é um contexto muito importante. No jogo de hoje contra o Goiás lembrou muito um Goiás de Guto Ferreira, um Goiás de Jair Ventura, jogando em casa sem a menor questão de fazer a bola. E isso, muitas vezes, obriga a você que tem a bola, mesmo jogando fora de casa e se sentindo à vontade com essa posse da bola, a ter até mais responsabilidade de como fazer o jogo. Ser mais objetivo, não ficar achando que o gol vai sair a qualquer momento, porque o adversário é mais vulnerável que você, e é o caso do Goiás, comparado hoje ao Fortaleza. Só que, e aí eu acho que é um problema seríssimo, a escolha do Vojvoda no time titular de hoje, eu achei acertada. Ele não fez um time reserva, não fez um time totalmente titular, até porque vai jogar já na terça-feira, né? Tá chegando hoje de madrugada, acho que, não sei se já chegou, mas né, voo fretado, né? Não pegou voo comercial, pegou realmente um voo fretado para chegar, para a partir de amanhã voltar a treinar, porque o jogo já é na terça-feira contra o Libertad, trouxe uma boa vantagem lá do Paraguai. Então dava para se entender alguns jogadores serem poupados, mas dos titulares, João Ricardo jogou, Tite jogou, Brits jogou, Carlos Alexandre jogou, Pochettino, que vez ou outra é titular, jogou, Pikachu e Marinho, que vinham revezando na titularidade, jogaram os dois. E outras coisas eu achei interessante, por exemplo, Pedro Augusto continuar
como titular, como jogou o jogo passado, jogando bem, interessante, achei uma boa ideia. Colocar o Escobar para jogar o primeiro jogo e o Tobias Figueiredo pela primeira vez, muito válido, entendeu? Nada que comprometesse para um jogo como esse, ok, entendeu? Não era pegando o Flamengo fora de casa, ou o Palmeiras fora de casa, né? Um Inter fora de casa, não. Era um jogo que daria para fazer uma mesclada e também testar jogadores que ainda não tinham vestido a camisa do clube. Só que, uma coisa que eu tinha ressaltado isso lá na rádio, do meio para trás, eu achei ok, certo? Tava tudo bem. A defesa estava bem postada, estava tranquila, saia bem com a bola, chegava no meio campo, tinha desenvolvimento, apesar do Pochettino, porque eu acho que o Caio e o Pedro estavam dando continuidade a muitas jogadas ofensivas, os laterais ajudavam, né, ali, principalmente o Escobar do lado esquerdo. E qual era o grande problema? Você tinha um Marinho que, tirando a estreia dele, foi contra o Atlético Paranaense, que ele fez uma partida ok, certo? Uma partida ok. Ele vem a vários jogos sem apresentar um bom futebol. E aí é uma situação que eu percebo que o Marinho ainda está um pouco preso a essa situação que ele tinha no Santos, no próprio Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, quando o Marinho recebe a bola, o Marinho sempre acha que ele é um cara quase que intocável. Ele acha que qualquer tipo de jogada, que é algo que acontece muito com o Gabigol, com o Hulk, com o Rony do Palmeiras, são jogadores que gostam de forçar aquela falta. Vem a jogada, ele tenta dar aquela forçada e levanta os braços para o juiz. Tipo, como é que você não marca falta? E isso não vai colar, amigo. Nem todo árbitro vai, até porque você já é conhecido por ser um já jogador... Já fica marcado, né, velho? E até mesmo quando você sofre a falta de fato, pelo fato de você estar sempre fazendo isso, o juiz já não confia mais se a falta houve ou não, entendeu? Então, assim, o Marinho vem tendo esse problema já há uns 2, 3 jogos, a qual ele atuou. Não atuou no jogo contra o Paraguai. E a outra peça que ele escolheu para o ataque, que é o Silvio Romero, era um jogador que não tinha atuado muito tempo. Então, o principal problema que eu achava do Fortaleza para o jogo era o ataque talvez seja o grande problema, porque o Romero não é jogador de toque rápido, movimentação, ele é jogador de uma bola, a bola vem, um toque dele é gol. E o Marinho é o jogador que é para ser a válvula de escape, e aí fazendo a associação. Depois da saída do Moisés, o Fortaleza sempre tem que buscar um atleta que consiga não ser o Moisés, mas fazer uma jogada de reter a bola na frente, de ir para o ataque, de fazer jogadas individuais, muitas vezes, ou até mesmo de chamar a marcação para que outros jogadores apareçam em melhores condições. O Marinho não está sendo essa peça. E ele poderia ter colocado hoje pela primeira vez como titular o Machuca. Assim, ele não quis. Ele preferiu colocar, né, ali o próprio Pochettino, mais uma vez, que é um jogador muito irregular. E aí entra a outra, que essa é a principal. Não conseguiu se firmar em momento algum, né? Ainda não. Quer dizer, ele já ganhou esse jogo do Marinho, por exemplo. Ele foi titular, ele jogou contra o Atlético, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Foi Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras, Red Bull Bragantino e Goiás. Dos últimos 5 jogos, o Marinho foi titular em 5 vezes, né? Não, Pochettino, falo Pochettino. Ah, Pochettino, e o Pochettino vem sendo um titular. E cada vez, com exceção do jogo passado, curiosamente, quando ele não jogou, o time voltou a vencer de novo. Mas, assim, eu não quero me ater muito aos jogadores, porque aí eu vou entrar muito mais no Vojvoda. Quando você joga até relativamente bem o primeiro tempo, o Fortaleza jogou relativamente bem, teve uma boa chance com o Pikachu, teve ali uma cabeçada do Silvio Romero e tal, mas foi fraca. Mas dava para ver que o Fortaleza era melhor. E quando eu vi o primeiro tempo, o Fortaleza só vai perder esse jogo para ele mesmo, numa bola parada, uma desatenção. Um gol contra. Ou gol contra que já tinha se desenhado no final do primeiro tempo. Uma bola que veio, o Tobias Figueiredo, eu estava até gostando, eu gostei do jogo dele, mas ali, no final do primeiro tempo, ele tentou cortar uma bola, e aí eu acho que talvez a falta de comunicação ainda dele com os companheiros, ele tentou o máximo evitar que aquela bola passasse. Nessa do primeiro tempo, ele tentou cortar quase e colocou para dentro. E na jogada do gol, ele tenta também ali evitar, e aí o João Ricardo estava saindo, acabou tirando o João Ricardo da jogada e fazendo gol. Mas antes do primeiro gol do Goiás, isso aconteceu no jogo contra o Flamengo, aconteceu no jogo contra o Bragantino, aconteceu no jogo contra a equipe do Cuiabá.
O que é que aconteceu nesses 3 jogos especificamente e que voltou a se repetir agora nesse jogo contra o Goiás? O Vojvoda, ele está vendo que o time dentro de campo não está dando resposta. Aquela coisa do campo fala, pronto. Nos começos de cada segundo tempo, o Flamengo já era melhor, vencendo por 1-0. O Cuiabá já era melhor. O Fortaleza, não é que o Cuiabá era melhor, mas o Fortaleza não fazia nada suficiente, porque perdia por 1-0 para o Cuiabá, a ponto de, tá na cara que algo vai mudar. Não. Ali, os primeiros minutos, o Fortaleza, nesses 3 jogos, Fortaleza levou um tempo praticamente para não mostrar nenhum tipo de evolução. Muito pouco, muito pouco. E aí, quando o Vojvoda vai pensar em fazer a mudança, já está um problema muito sério e já mudou o panorama da partida. Porque naquele momento, antes de tomar o primeiro gol, o Goiás ele começava a ser impetuoso e logo após fazer o gol, o Vojvoda demorou acho que por volta de uns 12 minutos para fazer a troca, assim, mas muito tempo depois. É esse senso de urgência, às vezes, que está faltando ele aí, nesse momento. Porque a partir desse momento, quando você olha para o Goiás e você observa, não, esse é o jogo que se a gente perder, isso pode gerar uma consequência de pressão para os próximos jogos. Porque quando você perde para o Cuiabá, perde para o Bragantino, e aí, claro, né, Palmeiras e Flamengo são 2 derrotas que teoricamente estariam na contas, esse bolo se torna uma pedrada se você perde para o Goiás, que era o que estava acontecendo no jogo. E o jogo ele ia mudar o panorama, porque o Fortaleza ia ficar mais nervoso dentro de campo, ia se lançar para o ataque e iria acontecer o que aconteceu exatamente no segundo tempo, que era um Goiás com várias possibilidades, né? Até fez 2 gols anulados ali, mas colocou depois uma bola na trave, com Alano e tudo mais. Ou seja, era um Fortaleza totalmente perdido. Porque o treinador, e aí eu acho que, vamos lá, o pior da partida, até já para dar o spoiler, muito fácil. Marinho, assim, mas de longe, quilometricamente, o pior da partida pelo Fortaleza, já no primeiro tempo. Eu falei isso na volta do intervalo na rádio. Eu falei, olha, o Fortaleza precisa mudar o seu setor ofensivo. Marinho seria uma das minhas peças daquilo que... O que é que ele volta para o segundo tempo, Celso? E o que é que o Marinho faz? Ele recebe a bola, ele vai para o embate, o jogador toca nele, ele cai no chão pedindo falta e o juiz, bora seguir, meu amigo. Segue o jogo. E aí, isso cada vez mais só facilitava o jogo de um time que já estava vencendo, que no caso era o Goiás. O que mais o Goiás queria era que o jogo ficasse no chão. E o Goiás também fazia isso. Jogadores caíam, ganhavam tempo. E aí é que tá, sem essa lucidez de um jogador mais criativo, o Vojvoda não percebeu, tal qual a semana passada, que o grande problema da semana passada era onde o setor do meio de campo, onde ele foi engolido pelo Red Bull Bragantino, né? Tinham 6 jogadores contra 2, 5 contra 2, e ele não melhorou esse setor especificamente. Ele não qualifica o ataque. Aliás, ele até faz alterações, mas bem depois, porque a primeira troca dele, deixa eu até dar uma olhada aqui, foi a primeira troca dele foi a entrada do Matheus. Ele trocou logo 3, né? O gol saiu em 53 e trocou 11 minutos depois. Ele colocou o Machuca, o Galhardo, o Lucero, tirou o Romero, o Pochettino e o Pikachu. E ficou com o Marinho dentro de campo. E aí ele faz um quarteto que para muita gente até queria ver um trio, né? Seria muito bom o Machuca na esquerda, na direita o Galhardo, na direita o Marinho e na frente o Lucero. Pois é, ele fez esse trio e ainda colocou o Galhardo. Ou seja, você pode até falar, 4 jogadores com muita qualidade para tentar pressionar. Mas uma dessas peças, desde o primeiro tempo, vinha errando demais. Eram várias bolas desperdiçadas que, curiosamente, os 2 gols anulados do Goiás foram bolas perdidas pelo Marinho no ataque, uma defesa toda aberta e 2 gols sendo marcados por um jogador que não dava sequência às jogadas. Mesmo o Marinho tendo feito as 2 melhores jogadas do segundo tempo. Uma jogada que sobra, que ele chuta de fora da área, e uma falta que ele bate e o zagueiro do Goiás quase faz contra, né? Devolvendo o gol contra, que o Fortaleza tinha feito inicialmente. Então, esse tipo de problema, quando o treinador não percebe o que é imediato, o que é que mudou no Fortaleza no começo do segundo tempo para ele ter tanta convicção de que o time que voltaria do intervalo deveria continuar pelo que fez no primeiro tempo. Fortaleza foi melhor do que o Goiás? Foi, mas um pouco melhor. Não era também suficiente para você dizer com garantia de que
não, esse time uma hora vai encontrar o gol. E dá para se entender que algumas peças estavam guardadas, pensando no jogo da terça-feira, mas a partir do momento que você toma o gol, já passa a ser urgente o jogo. Pô. Já passa a ser, peraí, tem algo que tá errado aqui. Em 5 minutos é o máximo que um treinador tem que pensar o que é que eu preciso fazer. E não levar 11 minutos para fazer as trocas. Pode falar. Não, conclua, só para depois eu... Não, eu acho que assim, o tempo que ele leva, 11 minutos, para fazer as substituições e não sacar um dos principais problemas dentro do jogo especificamente, Marinho, né? Que era aí. O Marinho, né? Assim, que era um jogador assim, o Marinho não estava faltando vontade, não estava fazendo migué e tal. Assim, só não entrou no jogo, né? Não estava sendo efetivo. Não estava acertando jogadas. E você tem qualidade, você tem Caleb, você tem várias. Hoje o Fortaleza tem várias peças, pô. O Caleb tem entrado bem. Então não fazia sentido ficar insistindo. E aí, nesse momento que ele não percebe que um dos atletas deles está muito mal no jogo, não é que ele está. Porque assim, tem horas que vários jogadores estão ruins, os jogadores não estão concentrados e tal. Mas um deles, que era uma peça determinante para tentar fazer algo diferente, estava com problema. Porque o Fortaleza atacava pela esquerda, e aí o Machuca já em campo conseguia ter jogada pela esquerda, e a bola e a jogada pela direita, ali já com o Dudu, que entrou, e também um outro jogador que também não está tão bem, ele não causou efeito algum. O Fortaleza, em nenhum momento do segundo tempo, amassava no sentido de agredir. Ele tinha a posse da bola, ele ficou muito tempo com a posse da bola, mas não tinha qualidade para fazer jogadas, e principalmente, eu sei que o pessoal bate muito no Galhardo ultimamente, mas o Galhardo ele se tornou inútil dentro de campo porque o jogo ficou muito complicado para ele se apresentar. Ele ficava dentro da área juntamente com o Lucero para esperar uma jogada pelas pontas, um cruzamento que viesse para tentar cabecear. Isso não é o repertório. E aí, no final, ele saca o Alexandre para colocar o Crispim, uma troca muito protocolar do Vojvoda, mas muito protocolar, podendo colocar um jogador que... E aí, assim, a partir do momento que você vai para os minutos finais, pense em jogadores que possam resolver a partida para você. O Caleb, hoje, é uma peça que, quando vem do banco, é uma peça que resolve. Olha a curiosidade. O Marinho, que a estreia dele foi contra o Atlético Paranaense, quando ele esteve dentro de campo, o Fortaleza fez apenas um gol. Que nem tá lá essas coisas, viu? Só para lembrar. Porque ele estreia contra o Atlético Paranaense, ele é sacado, e aí, quando o Pikachu entra, sai o gol da vitória sobre um Atlético Paranaense reserva. É bom lembrar. A última vitória do Fortaleza na Série A foi contra o Atlético Paranaense reserva no sufoco, assim, já no apagar das luzes. De lá para cá, o Fortaleza fez um gol contra o Palmeiras, e o Marinho estava em campo, um pênalti batido pelo Lucero, e o outro gol que saiu foi contra a vitória do Libertad na última terça-feira, que o Marinho sequer jogou. Então, assim, eu não estou dizendo que o Marinho é o que faz o time não fazer gol, não. É uma coincidência, mas que uma das peças que faz com que o ataque não funcione hoje é o Marinho. E é uma peça que, tudo bem, ele tem que ganhar oportunidades, ele tem que jogar. Mas a partir do momento que ele estiver mal, você não pode ficar segurando esse atleta dentro de campo, dado que você tem jogadores de qualidade, né, obviamente, no seu elenco. Então, eu acho que o Vojvoda se perdeu aí muito. O erro de leitura, o atraso de leitura, de fazer a modificação, isso tem comprometido o Fortaleza. Por isso que tomou a saraivada de jogo e de resultado do último sábado, e por isso que o time não teve capacidade nenhuma hoje, qualidade suficiente para sequer empatar contra um Goiás bem limitado. Então, para mim, eu acho que o resumo desses últimos jogos da Série A tem muito a ver com o erro tardio e as escolhas equivocadas do Vojvoda de não perceber o que está gritando dentro de campo. Assim, tá muito óbvio. Quem olha o jogo do Fortaleza, vê, pô, o Marinho tá quebrando a bola. É para sair. E aí, 5 substituições e nenhuma delas o Marinho é sacado, tendo opções de qualidade no seu banco. Então, eu acho que nesse ponto vai muito na conta do treinador essa sequência negativa. Minhoca, quando você falou das... Rapidinho, Fred. Não, pode seguir, Cássio, pode seguir. Quando você falou da escalação em relação ao pensamento do jogo da Sul-Americana, de prioridade, tudo bem. 1-0, apesar de ter vencido no Paraguai, não é garantia. Uma vitória simples do time paraguaio já força a disputa de pênaltis. É um confronto aberto.
O Libertad jogou nada lá no Paraguai. Assim, é um indicativo que o Fortaleza deve fazer o Lailô, mas querendo ou não, o confronto está aberto. Mas essa partida, ela não era uma partida para ser vista dentro da classificação com cuidado melhor. A gente até um vídeo que a gente gravou vai entrar em breve, o Celso falou, mas sem dar muitos detalhes, do Fortaleza, que é a grande expectativa de chegar ao 6º ano na primeira divisão. Tem todas as condições de chegar, disputar a Série A na era dos pontos corridos pela 6ª vez seguida, que seria um recorde no futebol do Nordeste, né? Nesse modelo de desde 2003 para cá. O recorde é 5, dividido com Ceará, Sport e Bahia. Essa rodada, na hora que o Fortaleza perde do Goiás, tendo no domingo Bahia e América, coloca o Fortaleza numa situação perigosa. Essa foi a 4ª derrota seguida. Antes dessa derrota, o Fortaleza estava em 7º lugar. Era o 7º lugar. Quando venceu o Atlético Paranaense, o Fortaleza estava em 7º e emendou essa sequência de 4 derrotas. Nesse momento é o 12º lugar. Aí você vai ver os concorrentes que estão ali. O Atlético Mineiro é o 13º. Assim, se você tiver, supondo que o Atlético Mineiro fosse um concorrente na zona de rebaixamento, seria muito ruim ter esse time como um concorrente direto. Embaixo do Atlético Mineiro, o Corinthians, que vem batalhando lá a Copa do Brasil, o Sul-Americano, vem aos trancos, mesmo perdendo no Roger Guedes ainda, mas está ali também. Aí depois vem o Goiás. Perceba que o Fortaleza tem 23 pontos e o Goiás tem 19 e o Santos 18. O Bahia, se vencer o América Mineiro, o Bahia iria 18, deixaria o Fortaleza a 5 pontos da zona de rebaixamento. 5. Por que eu citei Atlético Mineiro e Corinthians? Porque eu não acredito que esses times serão times que ficarão ali para brigar. Nem o Fortaleza, tá? Nem o Fortaleza também. Estou falando assim, mas no cenário ruim. Estou analisando o cenário ruim. Nesse cenário ruim, eu acho que o Atlético Mineiro vai sair dali e o Corinthians sairá dali. Ou seja, ficaria Fortaleza, Santos, Bahia e o Goiás. Tendo o Goiás, um viés de alta, pontuando. Isso eu estou nem falando do Coritiba, que o Coritiba vai pegar o Bragantino em casa, poderia ser mais um time ali para ficar mais ou menos próximo. E na rodada, no próximo fim de semana, é Fortaleza e Santos. Ou seja, nesse cenário, isso que eu estou falando, basta o Bahia ganhar do América Mineiro. Se o Bahia ganhar do América Mineiro, ainda que o Atlético Mineiro e o Corinthians sigam ali, mas é bom desconsiderar esses times na briga. Se na última rodada estiver na zona de rebaixamento, beleza, ótimo, ajudou todo mundo. Mas considerando um cenário mais factível, com esses times fora dali, se o Bahia vencer, significa que Fortaleza e Santos seria um jogo de uma tensão que beira o inacreditável há um mês. Sobre o que era o campeonato do Fortaleza e sobre o que é o ano todo do Santos, que quase brigou para não ser rebaixado do Paulista. Nesse Brasileiro, uma confusão política imensa lá, não se encontra no Brasileiro, jogando em portões fechados. Mas, querendo ou não, para o lado do Santos, que está beirando agora a zona de rebaixamento, ele terá um adversário com 4 derrotas que já não pode se dar muito luxo no Campeonato Brasileiro. Então, ainda que o Fortaleza, na minha opinião, tenha chances pequenas de rebaixamento, ele se colocou numa condição de, no próximo jogo, ele já vai olhar a tabela de baixo para não correr o risco. Porque se o Bahia vencer, o América, embora a gente tenha colocado aqui na brincadeira e tal, no Beto Nacional, mas se o Bahia vencer o América Mineiro, Fortaleza e Santos virou um jogo pesado para o Fortaleza. E não é um jogo com 3 pontos garantidos no momento que o time vem de 4 derrotas seguidas. Não interessa a Sul-Americana. No Brasileiro, o time só faz, está perdendo. Então, não é um jogo, é um jogo acessível, mas não é um jogo garantido. Então, Cássio, isso é um jogo. Veja que eu mal coloquei o Coritiba, porque de repente o Bahia não ganha, mas o Coritiba ganha e ficaria muito perto também. Ou seja, há uma tendência, Fred, até para passar a palavra para você, de que o Fortaleza talvez fique a 2 rodadas, em termos de pontos, como a gente costuma analisar aqui, da zona de rebaixamento. E isso era... Lembra que quando a gente falou, vai demorar, viu? Lembra até quando eu estava lá em 7, a gente falava, pô, da zona de rebaixamento, meu amigo, para a turma lá embaixo vai ter que remar muito ou o Fortaleza desligar o motor. Aí as 2 coisas estão acontecendo. Mais o Fortaleza ligar o motor do que a turma ligar, né? A turma lá de baixo. Não, mas assim, não é todo mundo que ligou, mas o Goiás são 4 rodadas, o Goiás somou 8 pontos nos últimos 4 jogos. O Coritiba só vinha de 10 pontos em 12, aí perdeu do líder do Botafogo, vai jogar em casa de novo. Então, assim, Goiás e Coritiba reagiram forte. O Bahia não, mas Goiás e Coritiba reagiram forte.
E o próprio Eu acho Corinthians que que o estava Marco, ali virou um time chato. eu acho que o marco desse momento é justamente o último jogo do turno. Ele é o marco e ele pode ser também o tranquilizador. Eu acho que esse contexto do Fortaleza temer, ainda que distante, ter que começar a jogar para fugir do Z4. Não temer é pior, viu? É isso. Meu ponto de partida foi: não poderia ter olhado esse jogo do Goiás como se simplesmente não existe o risco. Eu acho que até esse jogo do Goiás era um termo não utilizado. Acho que será um termo utilizado ao longo dessa semana. Porque, sobretudo, se acontecer um dos dois resultados que você falou, vitória do Bahia ou vitória do Curitiba. Porque vai haver uma conta muito simples e dizer, ó, se não vence o Santos, até pelo Santos ser um adversário, abre aspas, agora direto. Só que o Fortaleza, ele tem um potencial e uma capacidade de execução de jogo já demonstrada em 2023 muito acima desse bloco. Então, talvez essa derrota para o Goiás e o fato da tabela trazer justamente o Santos na próxima rodada dê ao Fortaleza o cenário de dizer o seguinte, ó, agora vamos vencer um jogo aqui. Para deixar a situação, pelo menos, confortável para que a gente jogue a Sul-Americana em paz. O América Mineiro colocou o time reserva. Pô, o Atlético Mineiro caminha, o América Mineiro caminha bem na Sul-Americana para, na hora de uma decisão, ter que jogar com o time reserva porque a situação do brasileiro está ficando desesperadora. O Fortaleza, ainda que não consiga repetir na Série A desse ano o desempenho das últimas temporadas e tenha aí alguma frustração em relação a qualquer classificação, veja, se ele acalma o brasileiro novamente e foca na Sul-Americana, onde ele tem chance real de disputar esse título. De disputar o título. Tá? Porque para mim chegar na semifinal, você já está disputando muito esse título. Mas não pode deixar que 2022... Não pode viver um 2022 ao contrário, às avessas. Né? Parar no meio do campeonato. Né? Passar a fazer uma campanha de rebaixado a partir do miolo do campeonato, porque é muito mais arriscado. Acho que está muito acima, é muito beneficiado pela pontuação desse ano, que é muito, muito, muito baixa do Z4. Tá? Senão, esse assunto já estaria mais latente. Agora, eu acho isso, sabe, Cássio? Vai ser a semana dessa pauta. Mas, ao que então, se o Fortaleza ganhar isso para mim, já é um cenário, pô. Porque a gente fala. Porque a gente gravou um vídeo que vai entrar aqui, um vídeo muito legal, tá? Que a gente falou. É um vídeo que trata sobre esse aspecto do Nordeste, na primeira divisão, nos pontos corridos e tal, da possibilidade de história que o Fortaleza pode fazer. Porque dentro da pauta, a gente fez só a gravação desse negócio, a chance de permanência do Fortaleza é muito grande. E continua sendo muito grande. Mas a aproximação já existe. A aproximação dos concorrentes ela era algo assim, parecia inviável pela capacidade técnica que esse time tem de Fortaleza, a quantidade de opções que tem, como o Minhoca foi falando nome por nome, mas foi perdendo por escolhas e tal, foi perdendo, e agora vai pegar o Santos. E nesse cenário, se o Bahia ganhar do América Mineiro, significa que o Santos estará na zona de rebaixamento, tá? Ou seja, seria o Santos na zona de rebaixamento, mas ali tão pressionado, muito pressionado, jogo complicado, mas assim, o Fortaleza não teria a leveza que teve em outros jogos. Não teria. Assim. Não teria. Porque... é uma conta a se pagar. Você não perde 4 jogos seguidos na Série A e nada acontece. Na verdade... Ou você sai da disputa do título, ou sai da zona de Libertadores, de algum lugar você sai. Você, na primeira divisão, na Série A, mas em qualquer lugar, mas eu falo da Série A aqui, o cara não apanha 4 jogos e nada acontece no campeonato. Só se tu for lanterna já. Até para aumentar, Cássio, aí são dos últimos 6, são 5 derrotas, né? Assim, 3 pontos em 18 pontos disputados. É uma campanha de uma equipe que está, se fosse o começo do ano passado, né?
Ia ter o velho chatinho do Cássio. Ia estar Chatinho do chatíssimo. Cássio. Mas veja só. Não, 3-18 na passado, largada seria chatíssimo. mas tinha todo o peso da Libertadores, assim. O da Sul-Americana, será que está tão pesando tanto quanto a Libertadores pesou no passado? não é. Isso aí eu vi muita. Eu fiz essa Eu tweetada. acho que não, né? E algumas pessoas chegaram a falar sobre isso. Antes do jogo do Libertad, que foi na terça-feira. O Fortaleza tinha 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Então não era um problema. O Fortaleza, a gente falou aqui, o mês de julho do Fortaleza era propício para criar gordura. O Fortaleza perdeu para o Cuiabá. O Fortaleza perdeu para o Bragantino em casa. O Fortaleza desperdiçou uma boa oportunidade de pontuar contra um Palmeiras problemático, jogando até melhor do que o Palmeiras, e perdeu de 3-1. Porque esse é o detalhe, às vezes, que acontece dentro de campo, entendeu? A gente está falando de uma equipe que... a gente pode falar, pô, o Vojvoda talvez esteja só insistindo no Galhardo demais, ou só insistindo nesse jogador. Não. Eu acho que é bem mais além, é bem mais profundo. É a maneira de se portar dentro de campo. Tem horas que o jogo está todo do Fortaleza. O primeiro tempo terminou para o Fortaleza, tipo assim, pô, contra o Goiás, dá para vencer. Não é também fazer o jogo alucinante, não. Dá para fazer, tendo ciência do aonde pode errar, diminuir o erro, para não se complicar contra o adversário, porque, obviamente, o Goiás é uma equipezinha, entre aspas, safada, né? Que está aqui, você cochilou, já está lá fazendo gol em cima de você, como é o Cuiabá, por exemplo, que está nesse momento de crescimento, e que o Fortaleza também caiu. O América Mineiro, olha que coisa, o Fortaleza, se passar do Libertad, que ainda tem esse fator, né? Se não passar do Libertad, que aí, no caso, ele vai estar perdendo dentro de casa, perdendo uma classificação, e essa derrotazinha para o Goiás, essas 4 derrotas seguidas do Fortaleza, se torna um caminhão, meu amigo. Se torna um caminhão na cabeça do torcedor dizer, agora pronto, o time já não rende mais. Quadrado ali, né? Já tem ali a equação pronta, você pronto. Agora eu vou elevar tudo a quadrado. Aí o cara que já está irritado, porque o que aconteceu no ano passado na Libertadores? Os resultados possíveis da Libertadores meio que ficava o torcedor. Chegava no final de semana, o cara ficava indignado. Chegava no meio de semana, o time ganhava na Libertadores e o cara se animava. E, nesse momento, não é esse o problema. Porque começou a partir da semana passada. No passado, começou tinha esquizofrenia de mandar largar a Libertadores. Vamos lembrar disso, tá? Foi. Larga a Libertadores, bota a reserva. Que é o que a América Mineiro e Goiás, digamos, estão passando por esse momento. O cara, pô, velho, se der, a gente consegue passar, mas vamos focar aqui na Série A, que é o mais importante. Dava para se entender o sentimento do torcedor do ano passado, mesmo, pô, velho. Talvez o cara daqui a 40 anos vai, pô, a gente estava no 8º já Libertadores, velho. A gente não conseguiu nem usufruir por causa daquela campanha maldita da Série A e não deu para a gente nem sequer ficar à vontade. Dessa vez, não. Ganhou do Libertad na terça-feira. Cara, a expectativa é de mais de 50 mil pessoas na Arena Castelão no jogo da terça-feira. Só que aí vem um jogo desse contra o Goiás, que não era para sair derrotado da maneira como saiu, com um gol contra, sabe, bizarro e tal. E no final, até correndo o risco de tomar mais gol. Esse tipo de coisa e se por acaso o Libertad fizer um gol e o Fortaleza for para cima e tomar o segundo gol? Vai ser essa postura que a gente viu nos minutos finais contra o Goiás, um time sem saber ser equilibrado para construir, sabe? Porque o Fortaleza não vira uma partida, isso quando ele quando ele toma o primeiro gol, desde o Atlético de Alagoinha nas quartas de final da Copa do Nordeste do ano passado. Ou seja, toda vez que o Fortaleza saiu atrás do placar, no máximo que ele conseguiu foi empatar. Ele não conseguiu virar uma partida. Teve até o jogo do Flamengo, que ele sai na frente, ele toma a virada e depois ele revira no ano passado. Mas durante toda essa temporada de 2023, fez o primeiro gol no Fortaleza, desligou o Fortaleza. Fortaleza, no máximo que consegue é empatar. E novamente foi o que aconteceu. Contra o Bragantino foi a mesma coisa. Contra o Palmeiras, teve ali várias oportunidades, não fez. Bastou o Palmeiras fazer o 2-1, que ficou perdendo várias chances até fazer o terceiro gol. Então, esse tipo de coisa, se o Fortaleza, mesmo com o elenco mais qualificado, e aí é por isso que eu acho que a responsabilidade cai mais em cima do Vojvoda. O Vojvoda, ele é um bom treinador, mas ele precisa saber aonde é esse equilíbrio. Porque no ano passado, não foi assim que ele saiu da situação que ele estava? O time tomava gol todo final de partida. O que foi que ele fez? Vamos jogar agora mais fechadinho. E eu acho que falta isso Fortaleza. Deixa o Goiás um pouquinho com a bola. Deixa o Goiás ficar um pouco no desespero. São eles que estão tendo que correr atrás de sair da situação onde eles estão.
E o Fortaleza, às vezes, quer ser muito protagonista do jogo. Eu já tinha falado isso. Acho que é um pouco do que você falou também, Minhoca, de como o retrospecto recente, a performance recente, ela entra em campo também contra a equipe do Goiás, né? O Fortaleza não consegue criar o ambiente ideal para que ele jogue com essa inteligência emocional que você da destacou, situação. né? O adversário não tem dificuldade de ter a bola, o Goiás não tem dificuldade, deixa o Goiás Joga um pouco a bola, pô. Tipo assim, deixa o Goiás sair. O que foi que o Fortaleza fez contra o Libertad? Foi jogar ali com receio de perder a partida. Deixou a bola com o Libertad. Às vezes você tinha a bola e tudo bem, você respira um pouco no jogo. Mas é isso que falta. No jogo contra o América Mineiro, olha que coisa. O Fortaleza, até o Fred falou, Fortaleza pode até brigar por esse título da Copa Sul-Americana. Mas, caso ele passe do Libertad, ele vai enfrentar um adversário que ele perdeu na Série A. Ele perdeu para o América Mineiro e ele perdeu para o Bragantino. Dentro de casa, aliás, para o Bragantino, da maneira que foi na semana passada. Então, assim, quem é que garante que o Fortaleza vai pegar o Bragantino ou o América Mineiro e ele vai passar? Se nos 2 jogos ele não soube lidar com o jogo. Então, eu acho que isso é uma coisa que o Fortaleza, às vezes, ainda não se entendeu de maneira coletiva dentro de campo e que o treinador precisa demonstrar isso. Porque quando o time toma o primeiro gol, praticamente o resultado não vai aparecer. A vitória não vai aparecer. Esse resultado positivo, porque o Fortaleza não consegue fazer o suficiente para empatar uma partida ou virar um jogo. E eu até acho que o Fortaleza poderia ter empatado o jogo de hoje, mesmo com... Eu acho que a arbitragem, principalmente no segundo gol anulado do Goiás, foi muito camarada. Se fosse para o Fortaleza, eu estaria falando. O árbitro simplesmente inventou ali, porque teve um leve empurrão não suficiente para anular toda a jogada ali. É um lance muito mais interpretativo do que um lance objetivo. Foi uma falta tão clara assim em cima do Marinho, a ponto de anular. Assim, se fosse para o Fortaleza, se fosse para o Sport, fosse para quem fosse, eu não teria dado mais a arbitragem e ainda deixou o Fortaleza vivo até os minutos finais. E é o seguinte, se o Fortaleza empata com um gol assim e tivesse sido anulado, estaria puto da vida com a arbitragem. Exatamente. É um lance assim, que eu acho, para arbitragem, de uma maneira geral, isso na Europa certamente sequer seria avaliado, mas anularam, né? E aí o Fortaleza, mesmo assim, sai com a derrota. E essa situação agora, eu vejo que assim, tem que garantir a classificação para cima do Libertad, para o problema não aumentar mais ainda. E independente, claro, amanhã tentar secar o Bahia, mas independentemente do que aconteça amanhã, a vitória contra o Santos, para dar aquilo, eu acho que eu tinha falado antes do jogo do Flamengo, acho que foi a vitória sobre o Atlético Mineiro. Fortaleza chegava a 20 pontos ali, e eu falei, o mínimo para o Fortaleza terminar esse primeiro turno sem muito aperreio, 26 pontos. Mínimo, o mínimo. Porque 23, beleza, ele não está aperreado agora, certo? Mas é porque eu estava projetando assim, uma ideia de tranquilidade, meio de tabela. 26 pontos. Claro, muita gente imaginava que Fortaleza até poderia mesmo, fazer ali na base dos 30 pontos. Não vai terminar. O máximo que vai terminar é com os tais 26 que eu falei. Com 23 ou com 24, caso ele tropece dentro de casa, já é aquele cenário que, por mais que a pontuação esteja abaixo nesse momento, tem, queira ou não, uma cobrança diferente. Esse time de 2023 ele é bem diferente de 2022 e muito mais ainda de 2021. Então, há uma cobrança diferente. Se o Fortaleza for 16º ou 15º lugar dessa Série A, não é a mesma coisa. E aí, assim, beleza, o primeiro nordestino vai ficar 6 anos seguidos numa Série A, mas vai ter crítica a depender do que aconteça na Sul-Americana. Se o Fortaleza é finalista, se o Fortaleza cai na semifinal jogando muito bem, se o Fortaleza for campeão da Sul-Americana, que seria o melhor dos cenários, beleza, 15º, 16º, assim, o cara aceita de boa. Agora, se ele termina ali numa posição abaixo, 14º, 15º, e caindo numas quartas de final, ou caindo até mesmo agora nas oitavas, o torcedor não vai ficar feliz. Pô, investimos o maior dinheiro da nossa história, trazendo jogadores de qualidade. E o time não está respondendo dentro de campo, o time está perdendo dentro de casa para o Cuiabá, sabe, com jogadores bem mais limitados. E aí, perceba, eu estou falando de jogos onde o Fortaleza, ele praticamente está dando resultado. O gol contra o Goiás foi um gol contra, e o gol contra o Cuiabá foi uma saída de bola errada do João Ricardo. Essas equipes fizeram o mínimo para sair vitorioso contra o Fortaleza.
Então, esses, para mim, são pontos onde o Fortaleza, assim, tem que ter um pouquinho de senso de Mais urgência. do que alerta, né? Assim, porque aí é que tá, né? O Ceará no passado também, quando estava nessa situação do ano passado, parecia que estava tudo tranquilo. Foi até na 18ª rodada, quando ele ganhou do Avaí, e parecia, não, aqui agora é tentar brigar por Libertadores, e não era bem assim, entendeu? Claro que assim, era bem diferente, o Ceará realmente derreteu de uma maneira completa no segundo turno. Não acho que isso vai acontecer com Fortaleza, mas volto a falar, uma campanha de segunda página da tabela mais próximo de um Z4 do que na parte de cima, e sem uma boa campanha de Sul-Americana, o sentimento não vai ser bom. O sentimento vai ser de frustração, apesar de que no ano o time foi pentacampeão, cearense e tudo mais, mas para esse elenco, para o que se espera desse elenco, vai ser uma decepção. Muito bem, Thiago Minhoca. Companheiro, você quer fazer uma análise dos destaques positivos e negativos, só para a gente amarrar aqui a nossa análise desse, mais focando aqui na derrota do Fortaleza, né? Quando, neste momento, ele mergulha. Caiu o nosso querido Thiago Minhoca, mas daqui a pouco ele está de volta para amarrar a análise do Fortaleza com os destaques. Agora já está de volta para cá. De volta, nosso querido Thiago Minhoca. Apertei o botão errado. Eu ia olhar aqui os jogadores e cliquei foi não sair, mas tudo bem. Muito bom. Mas vamos lá, Minhoca. Os destaques da equipe do Fortaleza nessa derrota para o Guarani, né? Eu vou citar Pedro Augusto, para mim foi um jogador, aliás, tem sido um jogador que tem me chamado a atenção positivamente, boa dinâmica, um jogador sempre com o passe vertical, sabe? Não é um jogador que, quando ele vai recuar essa bola, é porque realmente está sem opção de passe, e muitas vezes é por conta da falta de movimentação do setor ofensivo, mas ele está sempre vendo uma forma dessa bola ir em direção ao ataque, e o Fortaleza precisava muito de um volante com essa característica. Caio também, eu acho que foi muito bem no jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, o passe que ele dá para o Pikachu acabou deixando a bola escapar. E o terceiro nome, assim, eu acho que eu vou ficar com o jogo do Brits. Acho que o Brits, eu ainda prefiro o Brits como zagueiro. Acho que a linha defensiva ali tem que ter o Tinga mesmo, apesar do Tinga não estar fazendo uma boa temporada, mas na volta dele da terça-feira deu para ver o porquê que ele tem que ser titular, né? Porque o Brits, quando sai ali da zaga, e eu não acho que o problema foi no sistema defensivo, apesar do Tobias Figueiredo até ter feito uma partida boa, mas teve a infelicidade que acabou cometendo ali o gol contra, né? Cara, o Marinho vai, para mim, facilmente como o pior, mas muito, muito, muito. Não foi por falta de tentativa, Sobra, certo? Só né? para deixar claro. Tentou muito, mas... Pois é, o Fracassou, Guilherme também... né? Por exemplo, a torcida deu o Guilherme. E o Guilherme é um dos caras, talvez, até que tenta até mais do que o Marinho, que é o cara que está direto se entregando dentro de campo. E não é isso que faz um jogador ser bom, né? A entrega, né? A entrega é uma parte também do que a pessoa pode entregar. Mas vou ficar com o Marinho na primeira colocação. Vou deixar na segunda colocação... cara... Eu vou botar o Silvio Romero, sabe? O Pikachu, eu sei que muita gente... Mas o Pikachu, eu sempre tenho uma análise diferente para o Pikachu. O Pikachu, para mim, não é um jogador de construção. É um jogador de contusão. Um jogador que chega no ataque para finalizar uma arma, que muitas vezes funciona muito bem. E eu acho que o Marinho tá jogando ali no setor dele. Hoje no jogo atrapalhou muito essa movimentação do próprio Pikachu. E o outro, o Silvio Romero, vai entrar nessa lista aí, porque... é um jogador que também não foi muito útil, né, no jogo, assim. Tentou, ajudou em algumas recuperações de bola, mas, no geral, muito abaixo. Claro, a principal responsabilidade hoje do resultado, na minha avaliação, vai para o Vojvoda. Ângelo Rafael tá lembrando aqui de Pochettino. Outro também que merecia. Dá para fazer um pódiozinho aí, um pódio quádruplo, né? De judô. Muito bem. É. Então é isso.